Olá, moçada do nono ano, tudo bem? Espero que estejam com saúde e empenhando bastante aí para aprender matemática. Hoje teríamos aula pelo Google Meet, tá? Mas no caso da minha turma, eu sou professora do nono D. No caso da minha turma, eu estou aguardando ainda os e-mails que eu solicitei para poder adicioná-los à sala do Classroom e para poder agendar as aulas no Meet. Tendo os e-mails de vocês, a gente vai poder entrar com mais segurança e evitar que terceiros entrem ou que vocês mandem o link para terceiros e que venham causar maiores transtornos durante as aulas, como já aconteceu outras vezes, tá bom? Então vamos à correção. Vamos ver aqui. Na primeira questão, nós temos uma situação onde está colocando aí o saldo das contas do prédio, né, nos primeiros 6 meses. Lembra que crédito representa números positivos e débito representa números negativos. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu juntei o crédito, né, o que eu tenho de crédito, e juntei o que eu tenho de débito. Então, vejam que de crédito eu tenho 3.700. Eu posso colocar sem o sinal ou eu posso colocar com o sinal, o mais, tá? E o débito deu 3.150, que é um valor negativo, é retirada. Débito são retiradas, então é negativo. Então, juntando 3.700 positivos menos 3.100, que é negativo, o que que nós vamos ter? Que 3.700 é maior do que 3.150. Então, o saldo ele continua positivo, no valor de R$ 550. Na segunda questão, e vocês tiveram um pouquinho de dificuldade nessa, pelo que eu percebi na correção, vocês têm que resolver essas potências e depois multiplicar x vezes y. Vamos lá. Então, primeiro nós vamos resolver aqui dentro do parênteses. Então, eu tenho menos 3 elevado ao cubo. Como é uma potência com expoente ímpar, o resultado ele vai continuar negativo. E o que é que significa 3 ao cubo? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Menos, aqui nós temos uma potência de potência. A gente tem que resolver isso aqui primeiro. Multiplica, fica mais fácil vocês multiplicarem aqui o 2 vezes 3 antes de resolver. Mas pode resolver também dentro para depois o de fora, tá? Então, aqui fica 2 elevado a 6. Então, aqui eu tenho menos vezes menos, que vai dar mais. Sempre que aqui for menos, a gente tem que trocar o sinal do de dentro. Então, 27 menos. E aqui eu tenho 2 elevado a 6, que vai dar 64. Então, 27 menos 64 vai dar 37, né? Vai dar menos 37. E aqui desse lado, o valor de y. Aqui eu tenho o valor de x. Então, já tenho o valor de x aqui para eu poder multiplicar. X vale menos 37. Vezes, vamos ver quanto que dá y. Y é igual. Aqui eu tenho menos 2 elevado ao cubo. Como o expoente ele é ímpar, vai ficar negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui é menos. E aqui dentro eu tenho menos 3 ao quadrado. O expoente é par. Se o expoente é par, fica positivo. Então, vai ficar mais. 3 vezes 3 dá 9. Menos. Aqui ficou menos 5 a 0. 0 é par. Então, fica positivo. Vai ficar mais. E toda potência elevada a zero, o resultado é 1. Mais, agora nós vamos menos 2 elevado a 4. Veja que o expoente ele é par, então fica positivo. E 2 elevado a 4, gente, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Então, aqui eu vou ter, ó, menos 8, menos com mais vai dar menos. Lembra que toda vez que fora do sinal é menos, eu tenho que trocar o sinal do que está de dentro. Então, vai ficar menos 9. Aqui está menos, então aqui fica menos 1. E aqui eu tenho mais 16, certo? Aqui é mais, então continua sendo mais. Junta todos os negativos, eu vou ter menos 18 mais 16. 18 é maior do que 16, então vai ficar negativo e subtraindo dá 2. Então, já tem o valor de y. Y deu menos 2, né? Y igual a menos 2. Então, se eu multiplicar aqui menos 2, eu vou ter menos 37 com menos 2. Olha aí, menos vezes menos. Lembra que na multiplicação, quando os sinais são iguais, fica mais. Então,
37 vezes 2, que vai dar mais 74, tá? Era a alternativa A. Nessa questão, envolve aqui triplo, metade e quinta parte, o que vocês vão fazer? O triplo é a mesma coisa de eu multiplicar por 3, certo? Então, eu vou ter, ó, 3 vezes 6 dá 18, 3 vezes 9 dá 27, com o que foi dá 28, 3 vezes 0 dá 0, mais 2 aqui ficam 2. Aqui eu tenho 2 números após a vírgula, então aqui embaixo também eu tenho que ter 2 números após a vírgula. E o sinal vai ficar negativo. Na letra B está pedindo metade. O que é metade? Dividir por 2. Então, basta dividir por 2. Quantos números eu tenho aqui após a vírgula? 3. Então, toda vez que a gente for dividir decimal, a gente tem que igualar casas. Então, se aqui eu tenho 3 números após a vírgula, aqui eu coloco uma vírgula e vou colocar também 3 zeros. Depois disso, o que é que você faz? Você vai dividir como se não tivesse vírgula. Ou seja, eu vou ficar com 65 dividido por 2. Por 2.000, desculpa. Vou dividir por 2.000. Esquece a vírgula. Então, eu não coloquei os 2 zeros aqui porque não adianta, né? Zero à esquerda aqui não vai ter nenhum valor. Ainda mais que eu tirei a vírgula. Então, o que é que vai acontecer? 65 por 2.000 não dá. Eu vou pôr um zero, vírgula. 650 por 2.000 ainda não dá, coloco outro zero. 6.500, agora dá, né? Eu posso cortar esses 2 zeros e posso cortar esses 2 zeros, tá bom? Então, 65 dividido para 20 vão dar 3. 3 vezes 20 dá 60. 65 menos 60 fica 5. Outro zero. 50 dividido para 20 dá 2. 2 vezes 20 dá 40. 50 menos 40 dá 10. Vou acrescentar outro zero. E assim a gente segue até achar, né? Se não achar, a gente coloca reticências. Então, 100 dividido para 20 dá 5. 5 vezes 20 dá 100. E 100 menos 100, 0. Então, eu fico com mais 0. A resposta é essa, 0,0325. Essa é a resposta. E na letra C eu estou pedindo quinta parte. Quinta parte é dividir para 5. Então, aqui eu tenho um número depois da vírgula, aqui também eu tenho que ter um número depois da vírgula. Depois que você iguala as casas, você divide como se não tivesse vírgula, tá? Então, eu fiquei com 18 dividido por 50. 18 é menor, vai dar 0. Para continuar dividindo, eu coloco vírgula e acrescento 0. Veja que aqui tem um 0, aqui também tem, eu posso cortar para facilitar. 18 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, 18 menos 15 ficam 3. Outro 0. 30 dividido para 5 fica 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, aqui vai ficar menos 0,36, tá? Nessa quarta questão, eu acho que não observaram aqui que nós temos uma multiplicação de potências que os expoentes são iguais. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem multiplicar as bases e conservar o expoente. Então, se você multiplicar a base 2 vezes 3 vezes 5, o que nós temos? Nós temos 30 elevado a 9 sobre 30 elevado a 10. 30 elevado a 9, olha o que eu posso fazer. Sobre 30 elevado a 10 é a mesma coisa de 30 elevado a 9 vezes 30. Porque quando não aparece expoente aqui, é porque o expoente ele é 1. E se eu somo 9 mais 1, vai dar 10, ok? Propriedade das potências. A gente vai rever isso. Então, veja só, eu posso 30 elevado a 9 dividido para 30 elevado a 9, vai dar 1, né? Aqui dá 1. Então, aqui fica 1 e 1 vezes 30 fica 30. Então, a resposta é 1/30. Essa questão ela é bem simples, basta lembrarmos que os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, assim como os ângulos suplementares que somam 180 graus. Então, vejam, y ele é oposto ao ângulo de 110, então y é igual a 110 graus. Aqui eu tenho também o x mais 110, eles formam ângulos suplementares, ou seja, um ângulo de meia volta
que somados dão 180 graus. Então, x é igual a 180 menos 110, que dá 70. E se x dá 70, lógico que A também vai dar 70, porque eles são opostos pelo vértice. Aqui é a mesma forma, né? X igual a 45. E y aqui vai ser 180 menos 45 graus, que vai dar, no caso, y igual a 135 graus. Aqui, se esse ângulo mede 90, então significa que essas retas elas são perpendiculares, ou seja, todos os outros também vão medir 90 graus. Essa é uma questão que também vai envolver expressões algébricas, mas que também não é complicada, pelo contrário. Então, um livro custa X reais e um caderno custa Y reais. E eu quero saber qual é a expressão algébrica que vai representar o valor pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos. Então, o livro, ele custa X. E o caderno, ele custa Y. Então, se ele vai comprar 5 livros, vai ser 5 vezes X. E 8 cadernos, então, mais 8Y. Então, essa é a expressão. Nessa aqui, para vocês resolverem, vocês precisam lembrar aí de adição algébrica, né? Não vão precisar adicionar expressões algébricas. Então, o que eu tenho aqui? Na letra A, eu estou pedindo a medida de A a C, ou seja, eu vou medir de A até C. Veja que de A até B eu tenho 2x mais 1, né? Aí eu vou somar mais 3x menos 2, né? Que é de B até C. 3x menos 2. Então, se eu tenho AC, eu vou somar AB mais BC. Ok? É o que eu fiz aqui. Então, se eu somar 2x mais 3x, junto os termos semelhantes, mais 1 menos 2. Com o que eu fico? Eu vou ficar com 5x. Aqui eu tenho mais 1 menos 2. Conservo o sinal do maior módulo e subtrai. Né? Sinais diferentes, conserva o sinal do maior módulo e subtrai. Então, mais 1 menos 2, eu vou ficar com menos 1. Na letra B, eu já quero saber BD. Veja que de B até D, eu vou ter que somar BC mais CD, tá? Eu posso fazer igual eu fiz na letra A, ou eu posso fazer assim, já colocando termo semelhante e abaixo termo semelhante. Eu posso fazer assim, 3x menos 2, e já posso colocar aqui embaixo, igual uma conta, ó, mais 2x. Pronto. Aqui, como não tem termo semelhante, fica sem nada, eu vou ficar com menos 2, e aqui fica mais 5x. Ok? Eu posso fazer das duas formas, que vai dar o mesmo resultado. E na letra C, eu quero saber a medida de A até D. Então, vou ter que somar. Eu vou ter que somar AB mais BC mais CD. Eu posso fazer da forma como fiz na A, ou eu posso fazer já colocando termo semelhante abaixo de termo semelhante. Tá? Particularmente, eu prefiro fazer dessa forma. Então, aqui eu tenho menos 2 mais 1, que a gente viu que dá menos 1. E aqui, somando tudo, eu vou ter 7x, certo? Essa é a resposta também do sétimo. Não confundir. O oitavo é para vocês calcularem o valor numérico das expressões. O que é calcular valor numérico? É no lugar das letras você colocar um número. Então, veja só, se eu tenho 3x mais 5, qual é o valor de x que está dando aqui? Menos 6. Então, no lugar de x, eu vou multiplicar aqui por menos 6. 3x significa 3 vezes x. E o valor de x, menos 6, né? Então, mais 5. Aqui eu vou multiplicar, vai ficar menos 3 vezes menos 6 vai dar menos 18, mais 5, que dá menos 13. Essa é a resposta. Na letra B, eu tenho, para A, eu tenho menos 3 vezes menos 3, mais 7 vezes 1/7. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Veja que aqui dá para eu simplificar, ó, por 7 dá 1, por 7 dá 1. Então, só vai sobrar 1, mais 1. Então, o 6 é maior que 1, vai ficar menos 5. Na letra C, o valor de A é menos 2. Então, eu vou ficar com menos 2 não, desculpa, menos 1/2. Menos 1/2 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1/2. Tá? Então, aqui eu vou ficar, ó,
menos e o expoente é par, então vai ficar mais. Então, vou ficar com 1 sobre 4. 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. Aqui, ó, mais vezes menos vai dar menos. 3 vezes 1 é 3 e o denominador fica 2. Observem que os denominadores, eles são diferentes. Eu tenho que achar aqui o MMC. O MMC de 4 e 2 vai ser 4. É só vocês fazerem lá o método que eu ensinei. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 4 dividido para 2 é 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, aqui eu tenho mais 1 quarto e menos 6 quartos. Ok? Então, aqui é 4. 6 quartos é maior do que 1 quarto. Então, o sinal vai ficar negativo. E 6 menos 1 fica 5. Essa é a resposta. Na letra D, o valor de A é menos 5. Então, eu tenho menos 5 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 5. O valor de B é 2 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado vai dar mais 25, porque o expoente é par. Menos vezes menos também vai dar mais, né? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. 20. Mais 2 ao quadrado, 4. Somando tudo, nós temos 49. A nona questão era só para vocês, na letra A, determinar a equação que a balança está representando. Então, aqui eu tenho 4x mais 5 igual. Ó, esse está em equilíbrio significa que esse é igual a esse. Igual a 3x mais, aqui eu tenho 5 pezinhos, 15. Tá? Teve gente que colocou embolado, então colocou sinal e tal. Determina a equação que a balança representa quando se retira de cada prato 3 cubos de x e um peso de 5. Então, veja só, aqui eu vou tirar 4x, eu vou tirar 3 cubos. Então, menos 3x, aqui eu tenho mais 5, eu vou tirar menos 5, porque está falando que para tirar um peso. E do outro lado, eu tenho 3x menos 3x mais 15 menos 5, tá? Então, essa é a equação representada. E na letra C está perguntando qual é a massa de cada cubo. Então, como é que eu vou fazer? Resolve isso aqui, ó. 4x menos 3x vai ficar x igual, aqui fica 0, 3 menos 3 fica 0, 5 menos 5 fica 0, aqui fica 0, igual a 10. Essa questão, ela é parecida com a anterior, né? Está falando que o dobro da idade, que Maria tem o dobro da idade de Lúcia. Se Maria tivesse 8 anos a menos e Lúcia 4 anos a mais, elas teriam a mesma idade. Então, vejam, representando a idade de Lúcia por Y, como se representa a de Maria? Então, ó, Lúcia eu represento com Y, né, igual a Y. Então, Maria, se Maria tem o dobro da de Lúcia, então 2Y. Depois, letra B. Determine a equação correspondente ao problema. Então, veja só. Se Maria tivesse 8 anos a menos, qual é a idade de Maria? 2y menos 8. Vai ser igual à idade de Lúcia. Qual a idade de Lúcia? Y mais 4, né? E Lúcia 4 anos a mais. Então, a equação que corresponde ao problema seria essa. Qual a idade de Lúcia? Letra C. Qual a idade, Lúcia? Basta resolver o problema. O que é que vocês viram na equação? Que nós devemos passar, aqui está a equação, 2y menos 8 igual a y mais 4. O que é que vocês viram? Que nós devemos passar as incógnitas para o primeiro membro. Então, aqui, 2y. Se aqui está mais y, eu passo para cá, menos y. Igual, aqui tem um 4. Aqui está menos 8, eu passo para cá, mais 8. Tá? Então, 2y menos y, eu fico com y. E 4 mais 8, eu fico com 12. Então, a idade de Lúcia, 12 anos. E qual a idade de Maria? Se Maria tem o dobro, então basta eu pegar 2 vezes 12, que vai dar 24 anos. Valeu, moçada? E aqui a gente termina a correção. Vou deixar aí uma atividade para vocês envolvendo divisão e números fracionários, que eu penso que é um dos conteúdos que vocês ainda estão tendo dificuldade. Lembrem-se que é uma revisão.
tá bom? Mas eu vou postar aí mais um vídeo de um colega meu para vocês poderem assistir, caso vocês tenham dificuldade em fazer aí a atividade envolvendo números fracionários. Aí na próxima aula, eu espero já ter recebido todos os e-mails para a gente poder reunir através do Meet. Um abraço e até a nossa próxima aula.